mais um vídeo do meu canal Teologia em Pérolas. Me chamo Valéria, sou pastora e teóloga e há 30 anos que eu conheço esse Senhor Jesus maravilhoso. E hoje nós vamos falar sobre a teologia das religiões. Essa teologia começou a ter essa configuração lá para o finalzinho do século XIX, começo do século XX. Antes disso já estava sendo fomentada pelas mentes do pessoal do iluminismo, né? E o que é a teologia da religião? A teologia da religião é a teologia que estuda pluralidade religiosa. Não liga se você estiver ouvindo um trovão, que aqui está chovendo demais no dia em que eu gravei esse vídeo. Mas a religião, as religiões, né? A teologia das religiões, ela fala de muitas coisas que nós devemos trazer para o debate, porque tem contaminado e muito a nossa sociedade nos dias de hoje com as suas ideias, e as pessoas têm trilhado caminhos que podem levar elas para a perdição eterna, né? A religião cristã, antes identificada como portadora da verdade, deveria contextualizar suas doutrinas e dogmas para que fossem relevantes para a nossa época. Então você já sabe o que isso significa, né? A gente aceitar coisas que é contrário à Bíblia Sagrada, coisas que é contrário à nossa fé, coisas que é contrário àquilo que nós aprendemos no texto sagrado. Eles querem que a gente negue partes do texto sagrado para que possa, com as palavras deles, para que seja relevante para a nossa época. E isso nós não vamos fazer mesmo. Na teologia da religião, pergunta-se, por exemplo, se as religiões são diferentes meios de salvação, ainda que busquem esse propósito por caminhos diversos. Minha irmã, meu irmão, como assim são meios diferentes? Deus é um só, como aqui o meu querido Wesley, né? O sobrenome dele eu não sei falar, é um teólogo protestante, diz assim, que se Deus é um só, então a verdade dada por Deus também deve ser única. Então me explica, por que Deus se revelaria de forma diferente para outras pessoas? Por que Deus se daria esse trabalho? Para que essa bagunça? E aí o texto diz mais, ó, o encontro pessoal com Deus não deve ser pensado em termos puramente cristãos. Olha aí, vamos ficar de olho não. Mas como uma experiência do finito ser humano e o sagrado, né? Diz aqui o escritor Ribeiro no seu livro em 2017. Os cristãos que creem que só há salvação por meio de Jesus, ouve essa, são chamados de cristão fundamentalista. Então, nós os que cremos que o único caminho é Jesus, somos chamados de cristãos fundamentalistas, porque nós cremos que só há um caminho, um meio de chegarmos até a Deus, que é através de Jesus Cristo. O Wesley já falou muito bem. Se Deus é um só, a verdade é uma só, por que essas múltiplas revelações? Não faz o menor sentido, né, meus queridos? E eu concordo com o Wesley, né? Porque se Deus é um só, por que tantas verdades? Por quê? Porque se dá o trabalho, gente. Alguém me responde de uma maneira lúcida, por que isso, que talvez eu entenda, né? Se Deus é um, por que tantas revelações? Por que uma confusão interminável? Cipriano de Catargo, né, do século III, que é um pai da igreja, o que são os pais da igreja? Os pais da igreja são aqueles que ficaram na liderança após os apóstolos partirem para a eternidade, né? E Agostinho de Hipona, século IV, também pai da igreja, concorda que só há um caminho. E esse caminho se chama Jesus Cristo. Karl Barth, que é o meu teólogo favorito, que é um teólogo suíço do século XIX, finalzinho do século XIX, começo do século XX, afirma, fora de Cristo não há salvação. Aí, o que a teologia traz aí? A teologia das religiões. Ela diz assim, ó, as religiões seriam as manifestações do real. Então eles tiram Deus, tiram Jesus e colocam real. Para poder dizer assim, ó, que o real se manifesta não só nas igrejas cristãs, não só entre os que creem em Deus, no Deus de Israel, não. Manifesta também naqueles que creem em qualquer coisa. E aí diz aqui, ó, as religiões seriam manifestações do real, e esse real é contraditório em suas manifestações. Tá escrito isso, viu? Porque é impossível ter uma ideia clara do que o real é. Diz Knitter. Foi o Knitter que escreveu isso lá no seu livro em 2008. Então, quer dizer, o real é contraditório em suas manifestações. Meu irmão,
Vamos abordar alguns pontos aqui? Primeiro, de quem a gente está falando? A gente está falando de um Deus confuso que fica mandando sinais confusos para as pessoas? Ou B, a gente está falando do Deus Todo-Poderoso que tem poder de fazer o que Ele quiser, na hora que Ele quiser e quando Ele quiser? Eu acho que é a B, né? Porque que Deus é esse que não sabe nem se comunicar, meu irmão? Para um Ele diz que é um Deus só, para o outro Ele diz que é pluralidade de deuses. Para o outro Ele diz, para o ateu, que ele fala assim, ó, não existe Deus não, filho, não acredita nisso não. Para o agnóstico, Deus fala assim, talvez eu exista, talvez eu não exista. Que bagunça absurda é essa? Que bagunça é essa? Com que intuito? Qual o motivo de tal loucura? Promover o ódio, divisão, muita frustração, guerras. Então quer dizer que esse Deus da teologia das religiões, ele é sádico? Porque ele adora ver o povo brigando por causa de religião? Se Deus é todo poderoso e não impediu o cristianismo de viralizar no mundo, ele não seria fraco? Então, ou seja, se o cristianismo é conhecido no mundo inteiro, é muito raro, ainda tem pessoas que ainda não sabem quem é Jesus, mas a grande maioria massacrante do mundo sabe quem é Jesus. E se o cristianismo viralizou no mundo inteiro e Deus não queria isso, Deus é fraco? Ou, se o cristianismo viralizou no mundo inteiro, então quer dizer que Deus queria que isso acontecesse. Porque se ele não quisesse, não aconteceria. É fácil, ele é Deus, meu irmão. É ele que manda, é ele que decide. Gente, eu acho um absurdo isso. Se o cristianismo prevaleceu no mundo, será que isso não tenha vindo da vontade de Deus? Ou os cristãos são mais fortes que Deus? Os cristãos conseguiram levar a mensagem do cristianismo para quase o mundo inteiro. Mas Deus não quer. É claro que não, meu irmão. Eu acredito assim. Se aconteceu, se tá assim, é porque Deus quer assim. Porque se não, ele teria mudado. Se não, aconteceria algo que mudaria. Deus é poderoso e as coisas são assim porque ele quer. Só por isso, porque ele pode. E em João 3,16, né, o texto bíblico, eu estou com a minha Bíblia de Jerusalém, né, para agradar gregos e troianos, né, João capítulo 3, versículo 16, assim, ó, pois Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Minha querida, Deus te ama e Ele quer que você tenha a vida eterna. Crê somente e verás a glória de Deus. Amém, Jesus? Nós temos que alertar, meu irmão, alerta a todos os cristãos, se posicione na sua fé, fale de Jesus, porque só nele há salvação. Essa filosofia da teologia das religiões, ela tem inundado vários lugares, várias coisas, né? Inclusive os streaming, né? Tem um stream famoso aí que já tem vários filmes falando sobre isso, que a salvação não é só prerrogativa dos cristãos, tem salvação em todas as religiões, né? E só que só um pontinho que eu quero ressaltar. Quem morreu na cruz foi Jesus. E olha, você tenha certeza que ele morreu, porque se esse fato não tivesse acontecido, com certeza os estudiosos já teriam riscado da história da humanidade. Mas eles não podem riscar, porque eles não conseguem, eles não têm as provas contrárias. Então, meus queridos, a palavra de Deus diz, Deus nos ama de tal maneira que enviou seu Filho Jesus para nos salvar e nos dar a vida eterna. Fuja da teologia das religiões, que isso é uma furada. Vou estar trazendo outros vídeos sobre isso, sobre alguns outros aspectos da teologia da religião, e nós vamos conversar bastante sobre isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus? Vai ter todas as minhas informações aqui embaixo do vídeo, né? Se você quiser me conhecer mais, quiser me convidar para palestras, para debates, né? Só que eu fico no debate na parte dos que são contrários, né? À teologia das religiões, aqueles que creem veementemente que Jesus é o único Senhor e Salvador. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.